e eu quero que você preste muita atenção no que você vai assistir. Amados, esse pequeno filme, ele começa apresentando umas cenas do filme Tsunami. E alguns anos atrás, todo o mundo foi abalado pelas notícias do tsunami que se abateu pela região ali das ilhas do Pacífico. E pela primeira vez, muitos de nós ouvimos sobre o poder de um tsunami daquela magnitude. Uma erupção vulcânica no fundo do oceano foi tão forte, tão intensa, a explosão foi tão grande, que levantou uma força de água tão extraordinária que provocou ondas que viajavam a 500, 600 quilômetros por hora. Isto é velocidade de um avião a jato. Quem aqui já viajou de avião já deve ter tido a experiência de o capitão falar: olha, nós estamos viajando a tantos pés, que corresponde a tantos metros de altura, a uma velocidade de X quilômetros. Você pode imaginar o que são 300 quilômetros por hora? Um automóvel, um carro de Fórmula 1 pode passar de 300 quilômetros por hora. Você consegue imaginar uma onda que viaja a mais de 300 quilômetros por hora, provocada por um deslocamento de terra no fundo do mar, que produziu esse deslocamento dessa massa de água absurda e que vai se propagando e se estendendo para alcançar a terra. E quando ela chegou, e você viu um pedacinho do filme, né? As pessoas não estavam esperando. Muitas pessoas estavam nas piscinas dos hotéis, de lugares paradisíacos. Muitas pessoas estavam dentro de casa, com seus afazeres. Muitas pessoas estavam trabalhando nas mais diferentes atividades, na região costeira, nas cidades costeiras, e de repente, do nada, aquela parede de água com ondas altíssimas passaram a tomar conta de tudo, e do nada a pessoa se viu engolfada por todo aquele poder extraordinário, aquela força extraordinária que é a água levando tudo, arrastando tudo, não deixando nada, matando todos, destruindo tudo. As pessoas não estavam esperando por isso. A partir daquela tragédia, os países mais desenvolvidos passaram a desenvolver tecnologia, objetivando dar uma previsão aos lugares costeiros em novos acidentes, porque uma erupção vulcânica não estava preparado, ninguém estava, e não se sabia, não tinha como saber que ela iria acontecer nem onde. Quando se tem um vulcão, e os vulcões estão por aí, eles são monitorados, eles estão em terra, mas quando eles se fazem no solo marinho,
a quilômetros de distância, você pode imaginar o que são 6, 12, 18 quilômetros de profundidade. Tem gente que quando vai numa praia, num rio, ou mesmo numa piscina, que sabe que aquela parte mais funda chega a 2 metros, ela, quando a água começa a bater perto do peito, ela já começa a ficar nervosa, porque sabe que dali para lá não tem fundo que possibilite a cabeça estar fora d'água, e cabeça fora d'água significa estou respirando, né? Agora você pode imaginar 18 quilômetros, 18 mil metros de profundidade, e as pessoas não têm como saber o que está acontecendo lá. O ser humano, ele já foi a lugares longínquos no universo, milhares e milhares de quilômetros de distância da Terra. O homem já foi à Lua, está se investindo tanto para o homem chegar a Marte, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, euros, ienes, libras esterlinas, marcos alemães, para que o homem possa ir ao espaço e descobrir se tem vida lá, para tentar encontrar de onde nós viemos, uma resposta, da onde viemos. E nós ainda não conhecemos nem 5% do fundo do mar. Nós sequer temos tecnologia. Nós temos tecnologia hoje para mandar o homem a planetas muito mais distantes do que a Lua, mas não temos ainda tecnologia para desvendarmos os segredos que o mar reserva. Está se procurando fazer meios de um homem sobreviver em outro planeta em caso de um cataclisma que impeça o homem de viver na Terra. Mas não há tecnologia nem recursos sendo investido para descobrir como o homem poderia viver no mar, na água, no planeta que Deus criou e colocou ele lá. O que importa aqui nessa hora, amado, que eu quero te chamar a atenção, é a respeito de algo que muitas vezes foi apresentado para as pessoas não crentes. Mas esta é uma mensagem sobretudo para quem é crente, sobretudo para quem é crente dos nossos dias. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo virá como um relâmpago. A vinda de Jesus será como um relâmpago que, quando aparece, ele risca o céu de um lado a outro. Ninguém espera um relâmpago quando ele vai, ou melhor, quando ele se manifesta. E esse relâmpago que ninguém espera é como será a vinda de Jesus. Abra Mateus capítulo 24. Jesus vai falando sobre a grande tribulação, um momento terrível pelo qual a humanidade passará. E ele chega em determinado momento e ele diz assim, a partir do versículo 23: se pois alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis. Incrível. No Brasil existe um camarada que se auto-intitula Henri Cristo. E esse camarada viaja de avião de primeira classe. Esse camarada tem recursos para viajar de primeira classe de avião, comprando todas as outras passagens para que ele fique sozinho naquela área. E ele tem muitos seguidores. Eu estava lendo uma reportagem dia desses de um camarada na Alemanha, na Rússia. E esse camarada também se intitula Cristo. E ele tem milhares de seguidores. Criou inclusive
uma cidade que abriga os seus seguidores. Parece-nos algo assim absurdo, mas Jesus é quem está dizendo: se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Cristo, ele não está falando dele, ele está falando, se disserem Jesus Cristo, não, ele está dizendo Cristo, porque Cristo significa o Salvador, o Messias, alguém enviado para trazer transformação de realidade. Jesus diz: não acredite, não espere, não haverá salvação em outro. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: porque em nenhum outro há salvação, porque dado entre os homens não há nenhum outro nome, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode salvar. Não será Bolsonaro, não será Trump, não será nenhum outro. Não há salvação. O Brasil não tem salvação se não for através de Jesus, amados. O mundo não tem salvação se não for através de Jesus. E ele diz: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que entregaram sua vida para Jesus, recebendo como único, eterno, suficiente Salvador. Eis que de antemão vos tenho dito: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Há umas décadas atrás, um camarada nos Estados Unidos chamado David Koresh se auto-intitulou Cristo, e ele arrebanhou muita gente, gente com recursos financeiros, gente com cultura, e chegou ao ponto de que o FBI, quando foi, depois de muita investigação, porque ele estava comprando armas, ele estava armando as pessoas, porque ele estava pregando para essas pessoas que o fim do mundo estava chegando e haveria a guerra do Armagedon, e eles tinham que defender. E quando o FBI chegou lá, todos trocaram tiro com a Polícia Federal dos Estados Unidos, e o cara botou fogo naquela casa. Quando ele viu que estava tudo perdido, muita gente inocente morreu, enganada. Na década de 70, um camarada que foi um pastor, que inclusive passou por Igreja Batista, Jim Jones, esse camarada sai dos Estados Unidos e vai para Guiana, e lá naquele lugarzinho pequenininho na América Central, ele compra uma grande extensão de terra, onde ele cria ali uma nova terra prometida, e muitos familiares daquelas pessoas todas que saíram, foram milhares de pessoas, saíram para estar com ele ali, e chamando-o de Papa, de Pai, de Cristo. Ele acabou, ao ver que não tinha jeito, sofrendo a pressão do governo americano, acabou conduzindo centenas e centenas de pessoas a um suicídio coletivo. Jesus está dizendo: porque assim acontecerá, virão muitos, não creais. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amados, a vinda de Jesus será terrível, vai pegar todo mundo de surpresa. Você sabe o que é interessante? Quando eu era garoto, que eu ouvia pregações como essa, em que esse texto era lido, e a gente não tinha esse recurso audiovisual que a gente tem hoje para usar como ilustração, mas na minha mente passava um filme, Jesus voltando. Irmãos, só que Jesus voltou para milhões de pessoas desde aquele meu tempo de garoto.
Jesus voltou hoje para milhões de pessoas que morreram, deram o último suspiro nessa terra. Pessoas que não esperavam a morte, pessoas que não imaginavam que iam ter infarto agudo do miocárdio, que iam sofrer um acidente de trânsito, que iam ser atropeladas e morrer ali mesmo, que iam sofrer um assalto e morrer num tiroteio, chegando em casa entre polícia e bandido, entre bandido e bandido. Tantas pessoas perderam a vida hoje, partiram hoje dessa existência. Para elas, Jesus já veio. A morte, ela vem como um relâmpago. São raros aqueles que estão morrendo e sabem que estão morrendo e esperam pela morte, com desespero ou com serenidade, mas são raríssimos. A grande verdade é que Jesus está voltando, e Ele pode voltar hoje para mim e para você, ou Ele voltará no momento em que Ele diz aqui: todo olho verá, toda boca confessará. É Jesus que está voltando. Até os incrédulos, até aqueles que não creem nele, até aqueles que estão hoje dizendo: não, isso é tudo um mito, isso é uma ficção. Jesus voltará. A questão é: você está preparado para isso? Sabe, as pessoas não estavam esperando aquele tsunami, elas foram pegas de surpresa, como tantos milhões hoje foram pegos de surpresa com a morte que as levou. As pessoas não estão se preparando para a vinda de Jesus, como não estão se preparando para morrer. Não gostam de ouvir mensagens que as confronte. Não gostam quando entram na igreja e o pastor fala contra pecado. Não gostam. Torcem o nariz, se levantam no meio da pregação e vão embora. Acham enfadonho, acham chato. Querem ouvir mensagens como a que eu fui ouvindo ontem, quando saí daqui já tarde da noite indo para casa, que é quando eu normalmente ouço rádio. Caiu por um programa evangélico. Falei: meu Deus, eu sou pastor, com que raridade eu tenho oportunidade de ouvir um pregador pregando. Eu sou pastor, mas sou ovelha. Fala comigo, Senhor, usa esse homem de Deus aí. Ah, meu Deus. Depois eu tive que orar pedindo: Senhor, tem misericórdia de todo mundo que ouviu. Porque a mensagem não confrontava ninguém com nada. Era uma mensagem só para falar que você tem problema, mas Deus te resolve o problema. Você tem crise, mas Deus vai resolver a tua crise. E pega um texto e força o texto para dizer que Deus vai te abençoar. Em dado momento diz: agora levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. E é um tal de ouvir lá no fundo um glória a Deus, aleluia, fala a Deus, eu recebo. E essas pessoas estão por aí enchendo os templos de gente que quer solução para os seus problemas, que quer um Deus, que quer um Jesus, que é um fast food, que é um supermercado, que é uma geladeira que eu abro e ela está lá como dispensa cheia. É só eu pegar e usar, usufruir, me satisfazer. Quantos são os crentes que até mesmo um dia, tendo feito uma aliança com Jesus, tendo passado por discipulado por tanto tempo, sendo confrontado, tendo seu caráter tratado, em algum momento da sua vida começa também a ouvir o canto da sereia, começa também a ouvir e ter os seus olhos sendo abertos e descortinados para a sedução do mundo, como Satanás fez com Eva. E começam a não mais gostar de ouvir a palavra de Deus. Não tem mais uma alma navegável. Não se deixam mais ser tratáveis, ensináveis. E se corrompem. Amados, eu fiquei revoltado depois de ter ouvido. Agora eu vou ouvir até o final. Eu tenho que sofrer com esses que estão sofrendo, que é para poder orar e a minha oração valer. Porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado, contrito, uma alma que chora, o Senhor vai ouvir. Eu quero que o Senhor me ouça.
Mas às vezes eu fico, irmãos, confesso, até mesmo em crise, pensando, será mesmo que Deus está ouvindo essa oração? Porque eu estou orando por pessoas que, ao invés de entrar numa igreja, receberem uma palavra de Deus que as confronta com suas mazelas, com seus pecados, para que elas saiam dali e elas se tornem diferentes pela palavra do Senhor, que diz que só há transformação quando há renovação do entendimento. Essas pessoas não querem. Falam mal do pastor. Elas falam mal do pastor porque ele disciplina, porque ele quer santidade na igreja e porque ele, se quer, ele tem que ser exemplo de santidade. Mas quando são os pastores também que estão por aí sendo exemplo de santidade? Quantos são os líderes e diáconos que estão sendo exemplo de santidade? Quantos são os membros da igreja que estão sendo exemplo de santidade pelas igrejas? Amados, Jesus está voltando e Ele levará a sua noiva, e a sua palavra Ele alerta nela. Haverá muitos que dirão: mas Senhor, em teu nome curei, expulsei demônio. Todo mundo sabia que era um crente, levei muita gente para a igreja, mas Ele dirá: nunca te conheci. Pode rapar fora, teu lugar que não é aqui comigo não. Porque Jesus vem para buscar verdadeiros e frutíferos discípulos dele, gente comprometida que não negocia. Amados, a palavra de ordem do momento que nós estamos vivendo qual é? Empoderamento. Você que é negra, mulher, você tem que ser empoderada. Chega desse negócio de você sofrer esse tipo de distanciamento da sociedade que não abre porta para você. Você já reparou como tem gente para não deixar morrer a desgraça da separação, da distinção entre brancos e negros nesse país? Porque o que eu mais vejo é negro casando com branca, branca casando com negro, e branco casando com negra, e negra casando com branco. Que país de tanta discriminação é essa? Que todo mundo se entende, independente da cor que tem. Mas por que é que tem alguns que insistem em fazer valer a ideia de que o Brasil ainda é um país em que preto é uma raça secundária e precisa ser empoderada? Isso é discurso do capeta, do diabo, que quer destruir a harmonia de uma sociedade. O mesmo discurso que quer destruir a família como Deus estabeleceu. O mesmo discurso que quer dizer que na cultura você deve ter como cultura uma pessoa como essa cantora MC que está por aí e que tem nas suas músicas, que não são músicas, são palavras malditas, medíocres, palavrões de baixo calão, que faz a mulher ser depreciada como instrumento de sexo sujo. Amados, palavra de ordem é empoderamento. É empoderamento da mulher, é empoderamento do jovem, é empoderamento do pobre. Mas essa é a palavra que Satanás usou para a mulher lá no Éden. Deus sabe que o dia que você comer do fruto que é dele, você vai ficar sabendo o que ele sabe. Você vai ser empoderada. Interessante, irmãos. Por que é que não te causa espécie, não? Por que é que a palavra empoderamento, por que é que esse jargão, por que é que essa pressão psicológica, por que é que essa palavra de ordem do momento, ela vem praticamente, exclusivamente destinada à mulher? Será que isso tem alguma correlação com Satanás lá no Éden? Porque a mulher hoje é maioria numa sociedade, e é fácil entender isso. Quem é que morria nas guerras no passado? Eram os homens. Quem é que ia para a guerra? Eram os homens. E até na Segunda Guerra não tinha mulher, e a mulher que ia para a guerra, ela ficava onde? Lá no fronte, com um fuzil apontado e atirando contra o inimigo? Eram os homens. As mulheres são maioria na sociedade. E se as mulheres acreditarem em Satanás, a sociedade muda. Mas Jesus está voltando, irmãos.
A proposta sutil de Satanás é a mesma hoje. Seja independente de Deus. Invista muito no seu estudo. Esqueça, domingo você não vai à igreja, porque você tem aquela prova na segunda-feira. Você estudou no sábado, você pode até estudar na parte da tarde de domingo, que é dia de descanso. Mas não, domingo você não pode ir à igreja, porque você tem que estudar muito. Você não pode ir à igreja no domingo, porque você tem aquele concurso que você vai fazer na outra semana, e você tem que estudar cada minuto que você tem. Coloca o mundo em primeiro lugar, o reino de Deus. Deus não. Mas esse negócio de que tem que estar na igreja, isso é papo de pastor. Você já notou que ninguém fala contra Deus, mas fala contra o pastor que fala a palavra de Deus? O pastor é o alvo, porque o hipócrita, o mentiroso, o corrupto não tem coragem de ir contra Deus. Ele sai da igreja falando mal do pastor, mas não fala de Deus. Ele sai da igreja destruindo a moral e a imagem do pastor, e até da igreja, mas não fala de Deus. Ele não fala, não, eu fui excluído porque eu fui contra a palavra de Deus que diz isso, e eu quis ver outra coisa, e eu fui excluído da igreja. Não, diz o pastor, que o pastor é radical. Sabe o que é pior, irmãos? É ouvir de outros pastores. De vez em quando chega nos meus ouvidos assim: sabe, pastor, eu estava num lugar conversando com alguém e tinha lá uns pastores. Aí conversando, perguntaram para mim: você é crente? Você é de qual igreja? Eu sou da primeira igreja batista em Belfort. Lá do Cláudio Barroso. E quem está falando é quem? Um outro pastor, um cara que tem PR, meu antes do nome. Deve ser ruim demais ser ovelha de um cara como aquele, hein? Chato, cri-cri, pernilongo, radical. Ele se acha. Eu me acho mesmo, filho. Sou filho de Deus. Eu me acho. Me acho mesmo. Me acho poderoso em Cristo Jesus, porque está lá. Não acho não, tenho certeza, porque está escrito lá: em Cristo Jesus eu posso mais do que o diabo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe qual é o problema? É que tem crente demais, mas filhos de Deus de menos. Filhos de Deus querem parecer com o Senhor. Filhos de Deus estão desejando que o papai venha pegá-lo, venha pegá-la. Irmão, se você disser assim: pastor, você é tão crente, você quer morrer? Eu vou responder rápido e rasteiro: não. Pastor, mas se o senhor quer que o papai venha te buscar, o senhor não quer morrer? Não, não quero morrer. Por quê? Porque Deus não fez a morte como uma coisa natural para ninguém. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Deus não nos fez para morrer. A morte é consequência do pecado, é uma herança desgraçada e maldita, que meu pai e minha mãe, Adão e Eva, como seus também, provocaram para nós, que somos herança deles. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são o que dos pais? Herança. Nós somos isso. Então eu não quero morrer não, eu quero primeiro ver todas as promessas que Deus me fez serem cumpridas. E Ele está cumprindo, e essa semana Ele já cumpriu mais uma, aleluia. Daqui a pouco vocês vão saber. Eu só não quero tirar da pessoa a alegria de estar aqui na frente para dizer: glória a Deus, eu estou aqui para testemunhar o que o Senhor fez. Irmãos queridos, Satanás continua fazendo a mesma proposta hoje, de modo sutil. E a proposta é muito sutil. Ela vem através do teu emprego, ela vem através da tua faculdade, ela vem através do teu colega de escola, do teu colega de trabalho, do teu chefe. Ela vem do mundo, do sistema, que diz para você: não, mas fulano também é crente, olha lá. Fulano também é crente, faz, que isso? É que o seu pastor tem uma visão radical. Teu pastor é muito chato. Teu pastor, você sabia que ninguém gosta dele? Deixa eu dizer uma coisa para você: pode ninguém lá fora gostar de mim. Eu canto para todo mundo essa música: não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus.
porque eu tenho certeza que se eu estiver fazendo o que Deus manda, como ministro dele, não faltará gente sentado aqui. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos vão para o céu. E é ele mesmo quem disse: fica tranquilo, vai crescer joio junto com trigo, mas chegará o momento em que eu vou separar. Então, fique em paz. Eu quero te perguntar: você está preparado quando o tsunami, morte, bater na sua porta e você não vai estar esperando? Você vai se encontrar com o Senhor ou vai ouvir? Vai, porque todo mundo vai. E deixa eu dizer, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Porque a palavra de Deus diz que depois que morre, o corpo volta para o pó, mas a alma vai para Deus. Então você pode ser um espírita, você vai para Deus. Você pode ser um kardecista, você vai para Deus. Você pode ser um católico, você vai para Deus. Você pode ser um evangélico, você vai para Deus. Você pode ser um ateu, você vai para Deus. E a palavra de Deus diz que todo mundo vai para Deus e todos nós seremos julgados. Só que um grupo de nós terá uma pessoa chamada Jesus Cristo como advogado. E o sangue dele que foi derramado naquela cruz do Calvário vai lavar, porque já lavou, já pagou o preço do pecado e da condenação eterna para aquele que recebeu a ele como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Mas aqueles que não o fizeram, não o terão como seu advogado. Por isso ele mesmo disse: aquele que me negar perante os homens, também eu negarei perante meu Pai que está nos céus. Tem alguma coisinha na sua vida aí que é escondido, que a igreja não sabe, que o pastor não sabe? O diabo sabe e Deus sabe. Quem realmente importa saber, sabe. Tua mulher pode não saber, teu marido pode não saber, teu pai pode não saber, tua mãe pode não saber, teu chefe pode não saber, teu patrão pode não saber, teu pastor pode não saber, mas Deus e o diabo sabem. E a Bíblia diz que Satanás está diante do trono de Deus por enquanto, 24 horas para acusar. Não é o ímpio, é o crente. Com o propósito de quê? Roubar, matar e destruir. Tem direito para fazer isso. Meu irmão, minha irmã, quando eu leio a palavra de Deus que diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, e eu ouço Jesus dizendo que haverá alguns para os quais ele dirá, depois de ouvir deles: mas Senhor, eu era crente, eu testemunhei, levei muita gente para Jesus, para o Senhor, levei para a igreja, eu consolidei, eu cantava no coro, eu expulsava demônios, eu subia monte, eu fazia jejum. Ele vai dizer: nunca vos conheci, pode sair fora, eu conhecia teu coração. Quando eu ouço essas palavras do Senhor, irmãos, eu tremo e me entristeço. Eu não posso ficar um dia sem dizer para o Espírito Santo: Senhor, se tiver alguma coisa na minha vida, se eu pensei alguma coisa que não devia, porque eu estava distraído e concordei com uma ideia que um demônio colocou, conseguiu me fazer pensar, em nome de Jesus, me ajuda, me mostra, me revela, para que eu possa pedir perdão, confessar e me consertar. Isso se chama santificação. E a palavra de Deus diz que sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você está preparado para se encontrar com teu Deus? Pensa sobre isso. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Você está pronto para cantar isso hoje como verdade? Hein, crente?
Você tem sido alguém que tem colocado Jesus, o reino de Deus, em primeiro lugar na sua vida. Você é alguém que vive choramingando por causa dos pecados que você insiste em cometer, porque você não diz: chega, eu não vou mais desonrar a Deus. Jesus será Senhor da minha vida aqui para frente. Esse crente sem vergonha que eu tenho sido até aqui, eu não vou continuar sendo, não. Esse crente mimimi que eu estou sendo até aqui, eu não vou continuar sendo, não. Esse crente que quer que Deus faça tudo para resolver meus problemas, eu não serei mais, não. Esse crente que dá trabalho, eu não serei mais, não. Eu vou matar a minha carne. Eu vou dizer não para Satanás toda vez que me fizer uma proposta indecente, desgraçadora. Eu vou vigiar meus pensamentos. E se quando eu me esquecer de fazer isso, não vou dormir sem perguntar para Deus: Senhor, em nome de Jesus, me mostra. O Senhor não acusa, o Senhor não acusa, mas o Senhor convence quando a gente está errado. Tem alguma coisa errada comigo, Senhor, porque eu não consigo mais chegar no templo e na hora da pregação eu ficar atento ouvindo a Tua palavra. Dá sono. Tem alguma coisa errada comigo, Senhor, porque eu durmo uma noite, eu sou capaz de passar a noite inteira em claro na noite seguinte, se for uma festa, um churrasco, um bate-papo, um programa. Mas se for para ler a Tua palavra, eu mal começo a ler o capítulo, eu já tenho sono. Tem alguma coisa errada comigo, Senhor, porque eu, quando vou orar, eu tenho sempre que pedir, e até quando eu vou orar para agradecer, me dá um branco e eu não lembro nem do que falar com o Senhor. Tem alguma coisa errada comigo, Senhor, e eu não quero mais isso. Eu vou jejuar, eu vou orar, não para ter coisas, mas para me santificar, mortificar minha carne. Senhor, eu estou jejuando hoje, sabe por quê? Porque eu reconheço que mais do que o alimento que eu preciso, que é tão gostoso que o Senhor fez, louvado seja o Teu nome por ele, eu preciso de comunhão com o Senhor. Eu preciso fortalecer meu espírito contra a tentação. Eu preciso ter sensibilidade à voz do Teu Espírito Santo, para que eu, quando for tentado com as sutilezas do diabo, eu possa enxergar com clareza ouvindo o Teu Espírito Santo. Porque eu quero estar preparado, Senhor. Quando o Senhor vier me buscar, eu quero estar em ordem. Eu quero subir. Eu quero subir o monte santo do Senhor, o céu de gozo, e entoar louvores ao Teu nome por toda a eternidade. Eu quero estar com o Senhor lá no céu. Eu fico aqui muitas vezes me deixando levar por picuinhas que Satanás usa, um fraco ou outro, para me incomodar e me seduzir, me corromper, e eu vou ficar aqui tomando partido de aquilo que desonra o Senhor. Eu vou contra quem tiver que ir, Senhor, se para isso eu tiver que ficar do Teu lado. Eu reconheço que o que o Senhor espera de mim é a santidade. Eu quero estar preparado para quando o Senhor me chamar. Quando a trombeta tocar e o meu nome for chamado na lista de convocação, eu quero subir e me encontrar com o Senhor para viver a eternidade contigo. Eu não posso ouvir o Teu não. Te conheci, apartai de mim. Meu irmão, minha irmã, se você não está preparado hoje, não estava? Não estava, não. Se conserta agora com Deus. Satanás tem já te influenciado, e você reconhece que a sua vida cristã tem sido uma vida superficial. Se conserta hoje.
A ideologia do mundo, o politicamente correto, da corrupção desse sistema desgraçado que está na sociedade, já tem feito você achar coisas diferentes daquilo que a palavra de Deus te é ensinada. Você prefere dizer que não concorda com o pastor, mas não quer abrir os olhos para estudar a palavra de Deus, pelo menos para confrontá-lo, praticando Mateus 18:15 com a palavra de Deus. Desperta. Desperta. Porque Jesus está voltando. Ele não vai levar qualquer um para Ele. É Ele quem diz. Ele diz na sua palavra: aqueles que preservaram as suas vestiduras santas.